Se você permanecer comigo até o fim, vou lhe entregar algo que não é apenas uma técnica, mas uma chave, não uma chave comum, dessas que abrem portas de madeira ou cofres de ferro, mas uma chave invisível, capaz de destrancar a prisão mais implacável de todas, a que você mesmo construiu dentro da sua mente. Eu não estou falando de mágica barata, nem de promessas açucaradas. Estou falando de algo que exige de você a coragem de olhar para si com uma honestidade que a maioria das pessoas foge a vida inteira. É sobre isso que George Gurdjieff alertava. Vivemos como máquinas, repetindo pensamentos e hábitos, acreditando que escolhemos, quando na verdade apenas reagimos. E a pior prisão é aquela que nem percebemos estar trancados dentro dela. Olhe à sua volta. A cidade pulsa, o tempo corre e milhares de vidas se repetem como cópias de um mesmo roteiro. Pessoas correm atrás de dinheiro que mal paga as contas, sonham com liberdade, mas se agarram a empregos que odeiam. Elas esperam que um golpe de sorte mude tudo, mas o que recebem é apenas mais um mês igual ao anterior. Acordam, trabalham, pagam dívidas, tentam esquecer suas frustrações com distrações, e assim o ciclo continua. É um cativeiro confortável, com grades invisíveis feitas de medo e conformismo. Eu sei disso porque já estive lá. A sensação de estar preso ao primeiro degrau é sufocante. Você sabe que existe algo maior, algo mais luminoso esperando por você, mas a realidade empurra seus ombros para baixo, lembrando que o boleto vence amanhã, que o aluguel não espera, que o prazo da entrega está correndo. E assim, a busca pelo essencial, o crescimento interior, a expansão da consciência, vai sendo adiada. Sempre existe algo mais urgente do que viver a sua vida de verdade. Gurdjieff dizia que a liberdade não é algo que se recebe, mas algo que se conquista internamente. E a verdade é que a maioria das pessoas nem chega a iniciar essa conquista. Elas até ouvem falar sobre poder da mente, sobre manifestar realidades, mas olham para o extrato bancário e sentem que tudo isso é uma fantasia distante. Como pensar em transformar a consciência se você não sabe como vai pagar a próxima conta de luz? Como falar em iluminação quando o medo da falta se arrasta como uma sombra por todos os cantos do seu dia? Mas aqui está o ponto. Enquanto você acreditar que precisa esperar que todas as condições externas estejam perfeitas para então começar, nada vai mudar. Nunca. Porque a vida não entrega estabilidade antes da transformação. Ela exige que você mergulhe na mudança mesmo no meio do caos. É por isso que tantos continuam presos na base da escada. E o mais cruel é que esse aprisionamento se alimenta de si mesmo. Quanto mais você adia a transformação, mais ela parece impossível. Eu vejo isso todos os dias. Há pessoas que, quando ouvem falar de autoconhecimento, até se interessam, mas só se inscrevem em um curso ou fazem uma leitura quando sobra tempo, quando sobra dinheiro, quando sobra ânimo. Só que o quando sobra é uma miragem, nunca sobra. É como esperar o mar se acalmar para só então aprender a nadar e perder a vida afogado antes de entrar na água. E aqui eu preciso ser direto com você. Ninguém vai lhe entregar a vida que você quer. Não haverá um sinal divino perfeito, nem um momento ideal. Você é quem precisa abrir a porta, e para isso precisa da chave certa. Não basta sonhar, não basta desejar. O que separa aqueles que transformam suas vidas daqueles que passam anos apenas imaginando é a capacidade de agir, mesmo quando a mente grita que não é hora. O único degrau que importa é o próximo, e ele só aparece quando você coloca o pé no vazio. É por isso que eu decidi falar hoje de uma técnica muito mais profunda do que parece à primeira vista. Ela não é um truque para enriquecer rápido ou conseguir um capricho qualquer. Ela é uma ferramenta para quebrar o transe, para abrir um espaço entre você e o condicionamento que te domina,
e permitir que algo novo nasça. E talvez esse algo novo não seja só um carro, uma casa ou um emprego melhor. Talvez seja a primeira vez que você se veja como alguém capaz de criar a própria vida de forma consciente. Mas não se engane, essa jornada não é macia. Ela vai pedir que você encare as crenças que herdou, os medos que cultivou e, principalmente, as mentiras que contou para si mesmo para justificar a sua inércia. Vai lhe forçar a ver que muito do que você chama de realidade é apenas a repetição de padrões que você nunca ousou questionar. E nesse ponto a pergunta se torna inevitável. Se a vida que você vive hoje é o resultado do que você acreditou até agora, o que poderia acontecer se você acreditasse em algo completamente diferente a partir de hoje? A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de informação. Fracassa por falta de fé naquilo que sabe. Elas já leram sobre a lei da atração, já assistiram vídeos, já repetiram frases positivas diante do espelho. Algumas até compraram livros caros, participaram de palestras, seguiram gurus. E mesmo assim, nada muda. É como se a vida continuasse seguindo exatamente o mesmo roteiro, indiferente a todo esse esforço. Por quê? Porque, no fundo, elas não acreditam que aquilo é para elas. Não estou falando de uma descrença superficial, dessas que a gente reconhece e admite. Estou falando de algo muito mais profundo, quase invisível. Aquela voz silenciosa, enterrada lá no fundo, que sussurra: "Isso não é para gente como você." Essa voz tem raízes antigas. Ela vem da infância, de frases ouvidas dos pais, de derrotas que deixaram marcas, de comparações que se repetiram por décadas. Ela vem de anos vivendo de acordo com o que parecia realista. E realista quase sempre significou pequeno, limitado, conformado. Imagine uma mulher de 52 anos que sonhou a vida inteira em abrir seu próprio ateliê de costura. Ela sabe costurar como ninguém, mas passou a vida trabalhando em funções que não amava, aceitando que não era o momento certo. Criou filhos, pagou dívidas, cuidou da casa. Agora, com mais tempo, ela tenta visualizar esse sonho, mas logo pensa: quem vai querer comprar algo meu agora? Já é tarde demais. E assim, o desejo se apaga antes mesmo de nascer de verdade. Ou pense em um homem de 44 anos que sempre quis morar perto do mar. Toda vez que fala sobre isso, sorri como um adolescente, mas logo começa a listar razões pelas quais seria impossível. O custo de vida, a família que não quer se mudar, o medo de abandonar um emprego seguro. Ele até pede ao universo essa mudança, mas no mesmo instante, internamente, fecha todas as portas por onde essa possibilidade poderia entrar. E o mais irônico é que quando a vida tenta entregar o que pediram, eles não reconhecem. Recebem uma demissão inesperada, uma oportunidade de negócio, uma mudança de circunstâncias, mas interpretam como azar, castigo ou crise. É como se o universo dissesse: aqui está o que você pediu. E eles respondessem: não, não pode ser isso, está errado. E assim, devolvem o presente antes de abrir a embalagem. Nos últimos anos, especialmente depois de tantas crises mundiais, essa descrença se fortaleceu. A pandemia, as mudanças econômicas, a sensação de instabilidade constante, tudo isso fez com que muita gente se fechasse ainda mais. Passaram a acreditar que o certo é apenas sobreviver e não viver. Para quem está nessa faixa dos 35 aos 65 anos, o peso das responsabilidades e das frustrações acumuladas parece sufocar qualquer tentativa de sonhar. A mente se torna um juiz implacável que recusa cada possibilidade antes mesmo de avaliá-la. Mas há algo que precisamos encarar com honestidade. Acreditar não é uma questão de otimismo ou esperança vaga. Acreditar é um ato de coragem. É escolher sustentar dentro de si uma visão que ainda não existe no mundo externo, mesmo quando todos os fatos dizem o contrário.
É como cultivar uma semente no inverno sem saber quando virá a primavera. E mesmo assim, cuidar dela todos os dias. Eu lembro de uma história que ouvi certa vez sobre um homem que herdou um pequeno pedaço de terra árida. Todos diziam que ali nada cresceria, mas por alguma razão ele acreditava que poderia transformá-la. Ele plantou, regou e cuidou, mesmo quando por meses nada aparecia. Os vizinhos riam, diziam que ele estava perdendo tempo. Até que, no terceiro ano, um pequeno broto rompeu a terra. Anos depois, aquele pedaço de chão se transformou em um pomar frondoso, conhecido em toda a região. A diferença não foi a terra, nem a água, nem a sorte, foi a capacidade de acreditar e agir de forma consistente, sem exigir provas imediatas. E é aqui que muitos tropeçam, querem ver para crer, querem que o universo entregue um sinal indiscutível antes de se moverem. Mas a vida não funciona assim. Como dizia Gurdjieff, a fé real é o ato de se lançar no abismo e descobrir que ele é, na verdade, um caminho. Enquanto você exige garantias antes de começar, continua parado. E o tempo vai se encarregando de enterrar seus sonhos. Em 2025, vivemos uma época em que a descrença não é apenas pessoal, mas coletiva. As notícias, as redes sociais, as conversas do dia a dia estão carregadas de cinismo e de um certo prazer amargo em prever fracassos. É como se acreditar em algo bom fosse ingenuidade. E aos poucos, essa atmosfera vai contaminando até os corações mais esperançosos. É preciso vigiar-se para não beber dessa água, porque se você a bebe todos os dias, sem perceber, começa a achar normal desacreditar de si mesmo. Se eu pudesse lhe pedir algo agora, seria isso. Observe, com brutal sinceridade, se você realmente acredita que é possível viver de forma diferente. Não importa o que você diz, nem as frases bonitas que repete, importa o que você sente quando está sozinho, à noite, olhando para o teto antes de dormir. Lá nesse silêncio mora a verdade sobre a sua fé. E se a resposta for que não, que no fundo você não acredita, então é aí que o trabalho começa. Porque o primeiro passo para criar qualquer realidade não é aprender técnicas ou repetir mantras, mas quebrar o pacto silencioso que você fez com a descrença. A questão é simples e ao mesmo tempo imensa. Quantas oportunidades você já rejeitou sem perceber, apenas porque não pareciam exatamente como você imaginava? E mais profundo ainda, será que neste exato momento, o que você tanto deseja já está à sua frente, mas disfarçado de desafio? Existem 3 pilares que sustentam qualquer processo de manifestação verdadeira, e todos eles parecem óbvios à primeira vista, mas na prática, poucos conseguem mantê-los vivos dentro de si. É como se soubéssemos o caminho, mas insistíssemos em dar voltas, distraídos por atalhos que nunca levam a lugar algum. O primeiro pilar é o desejo. Não um desejo vago, frouxo, que se mistura com dezenas de outras vontades diárias, mas um desejo cristalino, lapidado ao ponto de não deixar espaço para dúvidas. O segundo é a crença. E aqui já começamos a entrar em território perigoso, porque acreditar é sustentar uma chama mesmo em noites de tempestade. O terceiro é o desapego, a arte paradoxal de soltar o que mais importa para que possa, finalmente, chegar até nós. A maioria das pessoas falha logo no início porque não sabe o que quer de fato. Pedem felicidade, mas não sabem descrevê-la. Pedem mais dinheiro, mas não têm clareza de quanto, para quê ou em qual contexto. É como tentar programar um destino no GPS, escrevendo apenas "me leve para algum lugar bom". Como o universo poderia responder a um pedido assim? Ter clareza é como traçar as coordenadas de um mapa. Sem isso, qualquer vento pode desviar sua rota. E talvez essa seja a primeira pergunta que você precise se fazer agora. Você realmente sabe o que quer, ou só está repetindo o que acha que deveria querer? Quando chegamos ao segundo pilar,
A crença, percebemos que é aqui que muitos se perdem. Não basta dizer eu acredito. É preciso acreditar no nível em que suas ações, suas palavras e até seus pensamentos silenciosos estejam alinhados com essa fé. George Gurdjieff dizia que o homem não é livre porque não acredita no que pode se tornar. E essa descrença se manifesta em detalhes sutis, na forma como você fala sobre si mesmo, nas pequenas desculpas que dá, nas oportunidades que ignora. Se no fundo você acha que não merece ou que não é capaz, então todo o resto será apenas um teatro mal ensaiado. Mas como manter essa crença quando a realidade insiste em mostrar o contrário? Essa é a armadilha. Esperar que a evidência venha antes da fé. É como querer que o chão apareça antes de dar o passo e nunca sair do lugar. Você já viveu isso? Já percebeu que, no fundo, estava esperando provas para então se entregar de verdade? O problema é que a vida não dá provas antecipadas. A prova é você continuar caminhando mesmo sem enxergar a chegada. E então, chegamos ao terceiro pilar, talvez o mais difícil de todos: soltar. Parece absurdo, quase ofensivo, dizer que para conquistar algo você precisa parar de agarrá-lo com tanta força. Mas é exatamente isso. O apego sufoca a energia do desejo, transforma-o em necessidade. E a necessidade tem um cheiro de desespero que afasta tudo. Soltar não é desistir, é confiar. É como lançar uma flecha. Você mira, puxa a corda com força e no momento certo solta. Não há como controlar o voo depois disso, e é nesse espaço de entrega que a mágica acontece. Será que você tem coragem de soltar algo que ainda não chegou? Ou será que na prática você tenta controlar cada detalhe, sufocando as possibilidades que o universo poderia criar? É nesse ponto que muitas histórias se perdem. Vejo pessoas que até seguem todos os passos, mas carregam uma ansiedade cronometrada. Querem resultados em dias, esquecendo que a realidade tem seu próprio ritmo. E aqui surge uma provocação. Se eu lhe dissesse que seu desejo só se realizará em 2 anos, você ainda teria força para manter a chama acesa? Há também um quarto elemento silencioso que atravessa todos os outros 3, a ação. Não importa o quanto você deseje, acredite e solte. Se não agir, nada se concretiza. O universo responde a movimento. Ele não premia quem espera sentado, mas quem caminha em direção ao que quer. Gurdjieff nos lembrava de que o homem consciente é aquele que faz, não apenas aquele que sabe. Isso significa que, se uma oportunidade surge, por menor ou estranha que pareça, você precisa abraçá-la. É nessa disposição de agir que se criam os pontos de virada. Mas aqui vai uma pergunta para você refletir agora. Quantas oportunidades já passaram pela sua frente, disfarçadas de trabalho extra, de convites inesperados, de mudanças que à primeira vista pareciam problemas? Quantas dessas você recusou porque não tinham o formato perfeito do que imaginava? A vida não envia sinais sempre embalados com fitas douradas. Muitas vezes, eles vêm embrulhados em desafios. Se você entendeu esses 3 pilares, desejar, acreditar, soltar e aceita que a ação é o fio que costura todos eles, então começa a enxergar que manifestar algo não é um evento isolado, mas um processo contínuo de alinhamento interno e externo. Não é sobre esperar que a vida se curve aos seus caprichos, mas sobre transformar-se de tal forma que a vida não possa deixar de responder. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. A manifestação não é um presente que você recebe. É uma consequência inevitável de quem você se torna. E agora eu lhe pergunto: você está disposto a se tornar essa pessoa? Ou está apenas esperando que algo caia no seu colo? Se essa pergunta incomoda, é porque talvez já esteja na hora de mudar a forma como você se move no mundo. E se você sente isso, escreva nos comentários qual desses pilares mais desafia você hoje.
não para expor fraquezas, mas para marcar o ponto exato de onde sua transformação vai começar. Nikola Tesla, um homem que parecia viver à frente do seu tempo, dizia que se compreendêssemos a magnificência dos números 3, 6 e 9, teríamos a chave para entender o próprio universo. Essa afirmação, repetida por décadas como uma espécie de enigma, não é apenas sobre matemática ou física quântica. É sobre padrões invisíveis que organizam tudo o que existe. Tesla não falava para impressionar. Ele enxergava o mundo como um organismo vivo, guiado por frequências e vibrações, e acreditava que esses números eram códigos de acesso a uma dimensão mais profunda da realidade. Não é por acaso que, mais de um século depois, essa tríade de números ainda intriga cientistas, místicos e buscadores espirituais. Mas o que poucos percebem é que esses números também podem ser aplicados de forma prática, como um ritual de alinhamento entre a mente consciente e o inconsciente. É aqui que começa a técnica 3, 6, 9, que não é apenas um exercício de escrita, mas uma espécie de sintonizador mental. Quando você escreve seu desejo 3 vezes, está declarando a intenção ao consciente. Quando escreve 6 vezes, aprofunda essa intenção no subconsciente. E quando escreve 9 vezes, cria a ancoragem energética que conecta seu campo interno ao campo maior do universo. É como bater 3 vezes na porta, depois 6 vezes mais forte e, por fim, 9 vezes com total certeza de que alguém vai abrir. Talvez soe místico demais, mas a ciência da mente explica muito disso. Pesquisas recentes em neurociência mostram que a repetição focada de uma frase com forte carga emocional cria novos padrões neurais. Esses padrões, se reforçados por dias, semanas e meses, começam a moldar percepções e, consequentemente, decisões. E se nossas decisões mudam, a trajetória da nossa vida muda junto. O que Tesla intuía como código do universo, nós podemos compreender hoje como a capacidade de programar, pouco a pouco, o próprio sistema operacional da mente. Imagine, por exemplo, uma mulher de 58 anos que sempre sonhou em escrever um livro, mas que se convenceu de que era tarde demais para começar. Ao aplicar essa técnica, ela formula sua frase como se o livro já existisse. Universo, agradeço por ter publicado meu livro e inspirado milhares de pessoas. Escreve 3 vezes, respira fundo, escreve 6, respira outra vez e termina com 9 escritas intensas. Nos primeiros dias, nada parece mudar, mas aos poucos, algo começa a acontecer. Ela percebe uma livraria próxima oferecendo cursos de escrita. Recebe um convite inesperado para um grupo de autores iniciantes e a ideia que parecia vaga começa a ganhar estrutura. Não foi mágica. Foi um conjunto de microdecisões e movimentos internos despertados pela repetição intencional. A força dessa técnica está também no ritual. Carregar a folha com o desejo escrito é mais do que um detalhe. É um lembrete físico, um símbolo do compromisso com a própria transformação. George Gurdjieff falava sobre a importância de criar choques conscientes em nossa rotina. Pequenas rupturas que nos lembram de que estamos despertos e não vivendo no piloto automático. Ter essa folha à mão é exatamente isso. Um lembrete diário de que você está criando algo deliberadamente, não apenas reagindo ao que acontece. E há um detalhe crucial: o momento do dia em que você pratica o ritual. Logo ao acordar, a mente ainda está numa frequência cerebral mais lenta, chamada de estado alfa, que facilita o acesso ao subconsciente. Antes de dormir, algo semelhante acontece. A barreira entre o consciente e o inconsciente se torna mais permeável. Nessas brechas, suas palavras têm mais força, como se fossem semeadas em um solo fértil que não foi ainda pisoteado pelos ruídos do dia. É nesses instantes que a frase escrita não é apenas lida, ela é absorvida.
Há histórias curiosas de pessoas que aplicaram essa técnica e experimentaram resultados improváveis. Um homem de 42 anos, endividado e sem perspectivas, decidiu escrever: Universo, agradeço pela minha vida financeira próspera e equilibrada. Poucos meses depois, foi demitido do emprego que odiava, algo que à primeira vista parecia uma tragédia. Mas essa perda forçou-o a aceitar uma proposta antiga de sociedade num pequeno negócio de serviços, que em menos de um ano se tornou lucrativo. Ele mesmo admitiu que, se não tivesse praticado o 1369, provavelmente teria interpretado a demissão como um sinal para desistir, e não como uma abertura para recomeçar. Isso levanta uma questão que incomoda. Quantas vezes o universo já respondeu aos seus pedidos, mas você não reconheceu a resposta porque ela veio disfarçada de problema? Quantas oportunidades você ignorou porque não tinham o formato exato do que imaginava? A técnica 369, quando praticada com disciplina, não apenas atrai algo, ela treina o seu olhar para perceber as portas que se abrem, mesmo quando parecem paredes. Tesla dizia que, se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O que essa prática faz é alinhar a sua energia interna à frequência do que deseja, até que a vibração de ambos se reconheça e se encontre. É como sintonizar um rádio. Enquanto você estiver no canal errado, a música não toca, por mais que o sinal esteja no ar. Quando finalmente encontra a sintonia certa, não há esforço. A música simplesmente flui. O fascinante é perceber que, no fundo, o método 369 é menos sobre pedir e mais sobre tornar-se. Ao repetir a frase diariamente, você começa a agir como alguém que já tem aquilo. E quando você age como tal, suas escolhas, posturas e decisões mudam. A vida, então, começa a responder não ao que você deseja, mas àquilo que você é. E é nesse ponto que a manifestação deixa de ser um evento milagroso e passa a ser a consequência natural de um alinhamento interno. Talvez agora a pergunta que você precise se fazer seja outra. Se tudo o que você escreve e repete tem o poder de moldar a sua realidade, o que você vem repetindo sem perceber, nas conversas, nos pensamentos, nas histórias que conta sobre si mesmo? E mais importante, está disposto a substituir essas narrativas antigas por uma nova história, escrita de forma consciente, todos os dias? O que separa aqueles que conseguem manifestar a vida que desejam daqueles que passam anos girando no mesmo lugar? Não é a sorte, nem o acesso a informações secretas. É a capacidade de sustentar o compromisso silencioso com aquilo que decidiram criar. Essa palavra, compromisso, parece simples, mas carrega um peso que poucos estão dispostos a suportar. Não é um acordo que se assina com tinta, mas com presença diária. É uma decisão que você reafirma não apenas quando está motivado, mas principalmente quando o entusiasmo evapora e restam apenas a disciplina e a fé. O paradoxo da manifestação é que, ao mesmo tempo em que é preciso desejar algo com intensidade, é necessário libertar-se da necessidade de tê-lo. É o ato de lançar uma semente no solo e resistir ao impulso de desenterrá-la todos os dias para verificar se está germinando. George Gurdjieff dizia que o homem que sabe esperar, mas não se entrega à inércia, é o único capaz de colher o fruto certo na hora certa. Esperar, aqui, não é passividade. É um estado ativo de confiança no qual você continua se movendo e construindo, mesmo sem ver os resultados imediatos. Essa é uma das lições mais duras para quem começa. Entender que perdas, mudanças abruptas e situações desconfortáveis não são sinais de que algo deu errado, mas de que o terreno está sendo preparado. A demissão, que parece um retrocesso, pode ser a libertação necessária para que você abrace uma oportunidade que nunca teria considerado.
O término de uma relação pode abrir espaço para um novo ciclo de crescimento pessoal que fortalece todas as áreas da sua vida. Mas, para enxergar isso, é preciso soltar o apego ao caminho que você imaginou e confiar no caminho que está se revelando. Quantas vezes você já desistiu porque a vida não respondeu como queria? Quantas vezes interpretou uma curva inesperada como um bloqueio definitivo, quando na verdade era apenas um desvio para levá-lo por uma rota mais eficiente? O universo não opera de acordo com as nossas ansiedades. Ele responde ao alinhamento entre quem somos e o que pedimos. Enquanto você não se tornar a pessoa que vive naturalmente aquilo que deseja, tudo será apenas uma possibilidade distante. O desafio é que a mente odeia não ter controle. Ela quer saber exatamente quando, como e por que algo vai acontecer. Quer provas antes do salto. Mas é justamente quando você abre mão dessa exigência que algo se reorganiza dentro de você. É como soltar a respiração depois de ficar tempo demais prendendo o ar. Há um alívio, uma abertura e o espaço necessário para que o novo entre. Essa entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual. É aceitar que nem tudo precisa passar pelo crivo da lógica para ser verdadeiro. Gurdjieff ensinava que o homem comum vive adormecido, preso a reações automáticas. A prática consciente, seja ela espiritual, mental ou física, tem a função de provocar um choque interno, acordar algo em nós que estava adormecido. Quando você pratica o desapego, está provocando esse choque. Está quebrando o padrão automático de querer controlar tudo e aprendendo a caminhar no espaço incerto onde a criação acontece. Se existe uma armadilha que prende mais pessoas do que qualquer outra, é a crença de que precisam esperar estar prontas para agir. Mas prontidão é um mito confortável. Você não estará pronto no dia em que começar. É ao começar que se torna pronto. O compromisso que gera transformação não depende de perfeição, depende de constância. Depende de você se levantar todos os dias e reafirmar seu caminho, mesmo quando o cenário à sua volta tenta convencê-lo a parar. E então surge a pergunta inevitável: até onde você está disposto a ir para não abandonar o que decidiu criar? A resposta não está no que você diz agora, mas no que fará quando encontrar as primeiras resistências. É ali que se define quem continua e quem volta para o ponto de partida. É nesse instante que a manifestação deixa de ser um desejo distante e se torna um processo vivo, alimentado pela sua decisão de não voltar atrás. Se você chegou até aqui, já entendeu que a técnica por si só não basta. É o seu estado interno que sustenta ou derruba qualquer prática. É a clareza de propósito, a fé que não cede ao desânimo e a ação alinhada que transformam palavras escritas num papel em realidade palpável. Agora, a escolha está diante de você. Continuar acumulando conhecimento sem aplicá-lo ou assumir um pacto real com a sua própria transformação. Porque no fim, manifestar não é apenas sobre conquistar algo que você quer. É sobre se tornar alguém que vive de acordo com aquilo que acredita. E é exatamente nesse ponto que você vai precisar de um plano claro, passo a passo, para sair da teoria e mover-se de forma consciente e deliberada. É isso que vamos construir juntos a seguir, para que cada dia seja uma ação concreta na direção da vida que você decidiu criar. Está pronto para dar esse passo? Agora que chegamos até aqui, é hora de transformar todo o entendimento em ação. É o momento de deixar de ser apenas alguém que absorve ideias e se tornar alguém que as encarna. A partir deste ponto, não falamos mais de conceitos soltos ou inspirações momentâneas, mas de um plano real, feito para ser vivido dia após dia. Lembre-se, a mudança não acontece num salto milagroso, mas na repetição consciente de passos simples, mantidos com constância e presença. É o que George Gurdjieff chamaria de trabalho sobre si, não um esforço desesperado,
mas um exercício deliberado de atenção, disciplina e autoobservação. O primeiro passo é a clareza absoluta do seu desejo. Pegue um tempo só para isso. Desligue o celular, afaste distrações e mergulhe no que você realmente quer manifestar. Pergunte-se: se eu pudesse criar uma realidade agora, sem nenhuma limitação, como ela seria? Não se censure, não tente ser realista demais. Anote com detalhes, como se descrevesse uma cena que já está acontecendo. Quanto mais nítida a imagem, mais forte será a conexão com ela. O segundo passo é escrever sua frase de manifestação no formato certo, como se já fosse realidade, com gratidão. Por exemplo, Universo, agradeço profundamente por viver em um lar que me traz paz e inspiração todos os dias. Ou, sou grato pela saúde plena que me sustenta com energia e vitalidade. Essa frase será o núcleo da técnica 369. Lembre-se de que não é apenas sobre pedir, mas sobre declarar que já vive essa experiência, como um fato. O terceiro passo é o ritual diário. Todos os dias, por 369 dias, você vai escrever a frase 3 vezes, respirar fundo, escrever 6 vezes, respirar fundo novamente e escrever 9 vezes. Faça isso preferencialmente pela manhã, logo ao acordar, e à noite, antes de dormir. Esses são os momentos em que a mente consciente e o inconsciente estão mais próximos, e é nessa fronteira que a programação se estabelece. Escrever à mão, no papel, é fundamental. Sua letra carrega a sua energia e é o elo físico entre a intenção e a manifestação. O quarto passo é carregar essa folha com você. Pode ser na bolsa, na carteira ou em um local onde você possa vê-la e tocá-la com frequência. Isso cria um vínculo constante com o seu desejo. Mas atenção, não é para ficar verificando o progresso obsessivamente. É para lembrar-se do compromisso que fez consigo mesmo. Esse ato físico é como uma âncora, mantendo você conectado ao propósito, mesmo em dias turbulentos. O quinto passo é agir sobre as oportunidades. Essa é a parte que muitos ignoram e, por isso, não colhem resultados. Quando uma situação surgir, mesmo que pareça apenas um desafio ou algo fora do esperado, pergunte-se: como isso pode estar ligado ao que estou criando? Às vezes, a resposta não é óbvia. Uma conversa casual pode abrir uma rede de contatos. Uma mudança inesperada pode forçá-lo a sair da zona de conforto e levá-lo ao próximo degrau. Esteja disposto a dizer sim a mais coisas. O sexto passo é a prática do desapego. Depois de escrever, declarar e agir, entregue. Solte a ansiedade de ver resultados imediatos. Confie no processo. Isso não significa desistir ou ser passivo, mas cultivar um estado de paz enquanto continua o seu trabalho. Quando o apego dá lugar à confiança, a energia flui sem bloqueios. O sétimo passo é o fortalecimento interno. Ao longo dos 369 dias, inevitavelmente você enfrentará momentos de dúvida. É aqui que entra o trabalho interior que Gurdjieff tanto enfatizava. Observar os próprios pensamentos, identificar padrões de autossabotagem e escolher conscientemente substituí-los. Se surgir a crença de que não é possível, interrompa-a e reformule. Isso já está acontecendo, mesmo que eu ainda não veja. Essa disciplina mental é tão importante quanto o ritual físico. O oitavo passo é criar um ambiente que favoreça a sua manifestação. Isso inclui manter à sua volta pessoas, conteúdos e hábitos que reforcem o que você quer viver. Afaste-se, sempre que possível, de conversas negativas, notícias que alimentam o medo e qualquer estímulo que contradiga o que você está criando. Isso não é fuga, é preservação do seu estado interno. O nono passo é registrar os sinais e avanços. Mantenha um caderno ou arquivo onde anote tudo o que, de alguma forma, esteja conectado ao seu desejo. Coincidências, encontros inesperados, mudanças sutis no seu humor ou nas circunstâncias.
Isso cria um histórico que fortalece sua fé nos dias em que ela balançar. O 10º passo é celebrar o caminho, não apenas a chegada. Cada pequena conquista, cada movimento, cada sinal é parte do resultado. Essa gratidão ativa abre espaço para mais do que você está pedindo. Afinal, se você não consegue valorizar o que já tem, dificilmente vai sustentar o que deseja conquistar. Se você seguir esses passos com presença, consistência e entrega, não estará apenas manifestando um desejo específico, estará se transformando na pessoa que vive de acordo com aquilo que acredita e sente. É isso que muda tudo. Agora eu quero que você transforme essa decisão em ação. Se este vídeo tocou você, se fez sentido, inscreva-se no canal para que possamos continuar essa jornada juntos. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam ouvir isso. E compartilhe nos comentários qual é o desejo que você vai manifestar com este método. Não apenas para declarar ao universo, mas para inspirar outros que, como você, estão prontos para criar uma nova realidade.